Bíblias, em dois textos. Você vai abrir aí em Jeremias, capítulo 23, é o primeiro texto que estaremos lendo. Jeremias 23, 23 e 24. E já marca com o dedo aí também no Salmo 139. Vamos estar lendo o verso 7, do 7 ao 10, do Salmo 139. Começo, primeiro, Jeremias 23, versos 23 e 24. Achamos? Né? Tá com a Bíblia no jeito aí, estava pertinho, já estava no Salmo, então tá fácil. Diz assim a palavra do Senhor. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Salmo 139, verso 7 e verso 10. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Amém? A soberania de Deus, parte 4. O Deus onipresente. O Deus onipresente. Onipresença fala dessa capacidade única e exclusiva do nosso Deus de poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não importa distâncias, não importa geografia, não importa o ponto da galáxia, ou em que galáxia, ou em que lugar do universo. O nosso Deus é onipresente. E não é que ele está aqui e pode estar ali, é que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Como ele diz lá para Jeremias, ele não enche toda a existência, a presença dele não ocupa e não transcende a toda a existência. Ele perguntando ao profeta. O primeiro texto, o texto de Jeremias 23, 23 e 24, está contido dentro de um compêndio que vai do 20 até o 29, uma sessão, onde Deus está repreendendo alguns ditos profetas, pessoas ali que se levantavam no meio do povo, se dizendo profetas, para dizer coisas que Deus não havia dito. E Deus está dizendo para eles que eles precisam abrir o olho com isso, precisam estar atentos, estar ligados com isso. Amém? Porque Deus não abençoa aqueles que usam o seu nome em vão e aqueles que atribuem palavras à sua boca que ele não disse. A Bíblia diz que ele não terá estes que praticam tais coisas, que dizem que Deus disse o que não disse, Deus não os terá como inocentes. Amém? Ou seja, se Deus não os tem como inocentes, Deus os tem e os vê como culpados. Deus questiona. E ele pergunta o seguinte: será que eu não veria? Poderia eu, Deus, ele perguntando, ser enganado por alguém? Será que alguém poderia fazer alguma coisa às escondidas de mim, ainda mais usando o meu nome e a minha autoridade para tentar embasar aquilo que está sendo dito? Há muita gente que imagina que Deus não vê. Incrível. E tem crente, muitas vezes, que em algum momento, em algum lapso, né, na sua mente, no seu raciocínio, na sua lucidez, né, ele parece que é tentado imaginar que algumas coisas, quem sabe, Deus não enxergue, né, que Deus não vê, que possam passar desapercebidos aos olhos de Deus. Né? Algumas pessoas pensam que, de repente, poderiam enganar a Deus ou até usá-lo, se servirem, né, de Deus e da palavra de Deus e distorcendo aqui e ali, conforme a conveniência de cada um. É incrível pensar, havia isso naquela época, sempre houve. E, infelizmente, em nossos dias também. E essas pessoas que o profeta, usado por Deus, está repreendendo, não eram ímpios, não. Não vou nem falar de ímpios. Né? Eles eram cristãos, eram crentes, né? Estavam no meio da igreja. E nós precisamos, então, estar atentos a isso, né? Embora essa não seja a ênfase da nossa reflexão de hoje. A ênfase é outra, tá? Mas o que o texto aqui
está dizendo aí, se dentro desse texto, Deus está perguntando, vem cá, existe algum lugar onde eu não esteja? Existe algum recôndito, algum corredor, algum cômodo, algum lugar onde alguém possa se esconder de mim, fazer alguma coisa que não esteja patente aos meus olhos? É incrível nessa tentativa do ser humano de querer limitar Deus. Limitar o ilimitado. Deus é ilimitado, né? E aqui e ali as pessoas e os crentes tentam limitá-lo. O segundo texto que nós lemos lá em Salmo 139, 7 e 10, está exaltando aí dois atributos, né, básicos aí de Deus: a onipotência e a onipresença. De novo, né, nos dois textos, uma situação lá em Jeremias, uma outra situação agora no Salmo, o salmista agora falando de si, né, de que muitas vezes ele, na sua intenção, tenta se esconder de Deus, como se a presença de Deus o afrontasse. E às vezes a presença de Deus nos afronta mesmo. Quando sabemos que somos culpados de alguma coisa, ou quando percebemos o mal que há em nós, muitas vezes como Adão e Eva fizeram lá no Éden, nós tentamos nos fugir, evadir da presença de Deus, tentamos às vezes nos maquiar com folhas de figueira e tantas outras coisas, mas aí o salmista chega na conclusão, olha, não tem jeito não. Se eu for para o mais alto dos picos, dos montes, ali o Senhor está. Se eu for para o céu, o Senhor está no céu. Se eu for no mais profundo dos abismos, se eu for no inferno, o Senhor também está lá. Ou seja, para onde? Para onde? Na minha loucura, né, eu poderia me afugentar da sua presença? Lugar nenhum. Lugar nenhum. A onipotência, a onipresença, a onisciência são três dos atributos de Deus, que são atributos exclusivos dele. Ou seja, são atributos incomunicáveis. São atributos que ele não comunica conosco. Nós temos, o ser humano possui alguns atributos que da divindade comunicou conosco. Ele passou alguns dos atributos dele para nós, né? Nós temos espírito, nós planejamos, nós sonhamos, nós tomamos decisões, nós fazemos escolhas, né? São características que Deus comunicou a nós, deu a nós. Mas tem algumas características que ele não comunicou a nenhuma das suas criaturas, nem aos anjos, nem à humanidade, nem a demônios, que foram anjos um dia também, e nem a nenhum outro ser criado. São exclusivas dele. E por isso ele é Deus. Amém? Essas características, esses atributos, né, é o que o caracteriza como Deus, que falam desse Deus que é ilimitado. Amém? Desse Deus que é todo poderoso, que é poderoso em toda a sua essência, em todo o seu ser. Amém? Então, esses atributos não podem ser compartilhados conosco. E eles também são desafios para a nossa compreensão. Mesmo nós, cristãos, às vezes, né, temos a dificuldade, às vezes, de compreender isso. Nos pegamos aqui e ali, tentando limitar Deus e sendo tentados a duvidar desses atributos de Deus. Será que Deus pode tudo mesmo? Será que Deus está em todos os lugares mesmo? Será que Ele sabe tudo mesmo? Será que Ele tem o controle de todas as coisas? Vem cá, será que Ele é Deus mesmo? Será que Ele pode interferir nessa ou naquela situação, nessa ou naquela circunstância, nesse ou naquele quadro? Então isso nos desafia. Amém? Isso só é possível a nós, irmãos, mediante a fé. E essa fé que nós temos por força da ação da palavra de Deus e por força da imanência de Deus, amém? Que é a ação do Espírito Santo de estar em nós, de habitar em nós e de nos convencer da veracidade dessa palavra em nossas vidas. Aí a nossa limitação consegue conceber o ilimitado, consegue conectar ao ilimitado e conseguimos então compreendê-lo, nos identificar também com o nosso Deus. Amém? Nosso Deus é transcendente por natureza. Ele é superior. Nosso Deus é extraordinário. Ele é aquele que excede, que extrapola todo e qualquer limite. Não se pode limitá-lo, não se pode contê-lo de forma nenhuma. Muito menos pelos limites da razão humana. Todavia, por sua própria vontade, ele se revela a nós, né? Através da imanência, se revela a nós. Amém?
que somos, e se revela a nós através da sua criação. Quando eu olho para o céu, quando eu olho agora para essa lua cheia maravilhosa que está lá fora, né? Quando eu olho para os pássaros, quando eu olho para os animais, quando eu olho para o universo, amém? A criação, quando eu olho para a sua palavra, quando eu olho para o seu Filho, Cristo Jesus, e quando eu percebo, ouço, amém? Sinto a presença dele através do seu Espírito Santo na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas e em nossos corações. Mas é sobre a sua onipresença, né, que nós desejamos refletir um pouquinho hoje, o tempo vai correndo. Primeiro ponto para isso, o Deus imanente, Jeremias, é o primeiro texto, Jeremias 23, do 23 ao 24. No texto de Jeremias, o profeta nos apresenta o Deus imanente, se revelando a sua criatura. E ele diz, sou eu Deus apenas de perto? Diz o Senhor. E não também de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. O Deus que vem, está falando de um Deus que vem na nossa direção. Que dia que Jeremias ia entender essas coisas? Que dia que nós teríamos condições de ler isso, de compreender essas coisas, se Deus não viesse ao nosso encontro, se não houvesse uma disposição do ilimitado para com o limitado, do Todo-Poderoso, do Criador para com a criatura? Se isso não partisse de Deus para nós, esse Deus que vem ao nosso encontro, que vem na nossa direção, que vem nos encontrar, que vem tabernacular conosco, amém? Que tem uma intenção direta, clara, amém? De ter comunhão com o seu povo, com a sua igreja, naquela época ainda com Judá, com a nação que ele havia escolhido. O Deus que veio ao nosso encontro, ele se revela a nós e diz quem ele é e como ele é. Ele nos dá condições de compreendê-lo. Para me relacionar com alguém, a questão dos relacionamentos envolve a questão da compreensão. Quem se relaciona precisa compreender o outro. Deus nos compreende desde a noante concepção, desde antes que viéssemos a pensar em existir. Ele nos fez. Davi diz lá no Salmo 139 que Deus o formou de uma forma estranhíssima, né? De uma forma cabulosa. Né? Deus viu seus ossos sendo formados ainda, né? Os seus tendões. Deus o viu do avesso. Então, o Deus que nos conhece do avesso, mas ele também quer ser conhecido de nós. E ele está dizendo para nós o seguinte, olha, não tem nada que eu não veja, não tem nenhum lugar que eu não esteja. Eu habito, eu preencho toda a criação, todo o universo. Estou em todos os lugares. Amém? Na verdade, o universo cabe nele, porque ele transcende o universo foi criado por ele. Esse universo infinito, criação do nosso Deus. Então ele vem e ele se permite, ele quer nos dar, né, de poder conhecê-lo e experimentá-lo. Lembrando que no hebraico, conhecer é experimentar, conhecer é comer, é sentir o gosto, sentir o sabor. Conhecer tem uma alusão à questão da intimidade, dessa interação íntima que precisa acontecer. E nos permitindo a formar uma ideia correta, amém? Acerca dele, através da verdade. Conhecendo a verdade, tendo a nossa mente liberta por ela. Não é só liberta de cadeias, mas também é liberta de limites, do limite, né, da nossa racionalidade humana. Amém? Dos padrões e conceitos que muitas vezes tentam abafar e impedir a expansão, né, da nossa mente. Esse conhecimento, né, que vai além desses conceitos e desses achismos humanos. Amém? Mas que se estende na dimensão da compreensão da palavra de Deus revelada aos nossos corações. Amém? Então, o primeiro ponto que está lá, que eu usei esse texto de Jeremias, e sendo rápido aqui, né, que tem que ser rápido, ele fala dessa imanência de Deus, esse Deus imanente, que está em todos os lugares. Então, ele está lá no Palácio do Planalto agora, ele está lá no Congresso Nacional, nos corredores do Congresso Nacional, nos gabinetes, ele está lá no Supremo, ele está aqui na minha casa, ele está aí na sua casa, ele está na rua, ele está vendo agora o necessitado, ele está vendo agora aquele que às vezes perambula sem esperança, ele está vendo aquele que pensa no que vai colocar
na mesa amanhã para a sua família comer. Ele pensa, ele está de olho no coração daquele que é o empresário, que pensa como vai pagar a folha do seu funcionário amanhã. Ele está prescutando, assistindo, vendo todas as coisas em todos os lugares. Ele está agora junto daquele que pensa que está solitário e que ninguém o percebe, que ninguém o conhece, que ninguém o vê e que ninguém zela por ele. Ele está lá. E muito mais ainda na vida daqueles que creem nele, que sabem dele e que aceitam essa presença poderosa dele nas suas vidas. Segundo ponto, o Deus além do tempo e além do espaço. Salmo 139, 7 e 10. Esse Deus imanente, ele é além do tempo e ele é além do espaço. Aqui Davi está dizendo, o que é que eu faço? Como é possível? Se eu quiser um momento assim, que o Senhor não me veja, tem jeito? E Davi conclui, não tem jeito. Amém? Esse Deus além de tudo, não se pode limitar a Deus, como temos dito. Não se pode prendê-lo, não se pode reduzi-lo aos limites da nossa tosca compreensão. Amém? Muito pelo contrário. Aqui temos uns dos grandes desafios do cristianismo. O cristianismo é, por natureza, desafiador. Não tem nada fácil nem simples no cristianismo. O cristianismo o tempo todo nos tira da nossa zona de conforto. Amém? Ele exige de nós. O cristianismo é provocativo. A fé cristã é uma fé exigente. Que diz, vem, sai para fora. Sai da caverna, sai do túmulo, respira, amplia, levanta a cabeça, tira os olhos do chão, olha os horizontes, olha para o céu, levante os seus olhos acima dos montes, perceba de onde vem o seu socorro. A fé cristã é uma fé exigente. Não é Deus que deve ser reduzido, mas a nossa mente, a nossa compreensão é que precisa ser expandida. Aleluia! Para Deus não há barreiras, não há limites de tempo nem de espaço. Deus simplesmente está. Ele está lá. Amém? Em tudo. Davi, por força da imanência, conseguiu alcançar esse entendimento. É uma questão de alcance, de ampliar. No natural não se alcança. No natural não se compreende. É preciso ter asas como águia. É preciso alçar voo. É preciso exercer a fé. Amém? Caminhar não por vistas, mas por fé, por aquilo que a palavra de Deus diz que é. E não volta vazia, mas cumpre o seu objetivo. O Deus além do tempo e do espaço. Para onde me ausentarei? Não tem jeito. Para onde fugirei da sua face? Não tem jeito. Questionar os limites de espaço e de tempo, né? Questionar a questão de distância em relação a Deus, não tem como. Não existe distância. Não existe lugar, não existe tempo, não existe espaço, não existe circunstâncias capazes de afastar ou mesmo de distanciar Deus de mim e de você. Não tem. Ponto pacífico. Salmo 24, verso 1 e 2, diz o seguinte, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou e sobre os mares e sobre as correntes o estabeleceu. Todo o infinito pertence ao Senhor. Ele é soberano, ele criou, ele estabeleceu. E não só criou e estabeleceu, ele sustenta a cada fração de segundo todas as coisas. Jonas, capítulo 2, verso 7, o profeta diz, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a minha oração no teu santo templo. Mesmo em nossos abismos, mesmo nos nossos labirintos interiores, nossos abismos interiores, irmãos, talvez as distâncias interiores sejam muito maiores do que as distâncias geográficas, de tempo e de espaço aqui fora. Mesmo nas minhas depressões, não importava o lugar, se externo ou interno, Deus está lá. Deus está lá. Louvado seja Deus. O Deus que excede tempo e espaço. Tudo bem? Ponto 1, o Deus imanente. Ponto 2, o Deus além do tempo e do espaço. Terceiro, último ponto. E agora? Em momentos como os que temos vivido, momentos de tribulação, pandemia,
palavras, conversas, notícias, histórias. Cada um fala uma coisa, remédio resolve, remédio não resolve. Vai ser 40 dias, vai ser mais, 40 é pouco. Todo mundo vai pegar o vírus, não vai pegar. Fulano morre, fulano não morre. Tantos morreram não sei na onde. A questão da Itália. Irmãos, momentos de tribulação, momentos de angústia. E aí tem a angústia das notícias, mas também tem angústias de algumas medidas. E pessoas que se veem cerceadas de poder prover, de dar andamento na provisão da sua vida. Cerceadas do ir e do vir, a questão do isolamento, o lidar psicológico, emocional com a questão do isolamento, com a questão das dúvidas, das incertezas, dos medos. E aí é um perigo, porque os nossos sentimentos podem nos trair se não vigiarmos sem cessar, se não procurarmos estar lúcidos, atentos à luz da palavra sem cessar, podemos ser traídos por nós mesmos. Por vezes, corremos o risco de perder a razão, de perder o foco, a consciência de quem é Deus, de que Ele é o soberano. Soberano. Deus é soberano. Irmãos, essa palavra é poderosa, diz tudo. Ele é o soberano, acabou. Ele está acima de tudo. Não tem absolutamente nada nem ninguém que possa estar acima dele. Um Deus que não conhece limites, jamais vai conhecer. Na verdade, Ele é que estabelece os limites para todas as coisas. Ele estabelece o limite da noite e do dia. Ele estabelece o limite do pranto e da dor. E o tempo da alegria. O choro pode durar uma noite. A alegria vem pela manhã. Deus estabelece. Para Ele não tem tempo, não tem espaço. Não podemos permitir que circunstâncias tantas nos seguem, nos roubem o nosso bem mais precioso, que é a nossa fé. Amém? A nossa sobriedade de fé. Deus está sempre no controle absoluto, entendendo nós ou não, de todas as coisas. Ele é o grande eu sou. O eu sendo, sempre. Ele jamais abandona seu povo. Ele prometeu e ele cumpre. Mateus 28, 20. E eis que estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Ele disse, o eu sou, disse. Ele era ontem, ele é hoje, ele será amanhã. Ele está no ontem, não estava. Para mim estava. Ele não está. Para ele ele está no ontem, ele está no hoje e ele está no amanhã. Ele é o eu sou. E o eu sou, o Deus que está, diz para mim e para você que está conosco todos os dias. Toda e qualquer situação. Em todo e qualquer lugar, externo ou interno. Nos labirintos das nossas incertezas, Deus está. E se Ele está, você pode contar com Ele. Você pode olhar para Ele. Você pode levantar os seus olhos. Você pode clamar. Os ouvidos dele não estão agravados, nem o seu braço encolhido. Ele está. Concluindo, não nos esqueçamos. Ele sempre esteve. Sempre esteve. Lembra daquela música, né? Sertanejo, que alguém compôs um dia inspirado, andando rastros na areia. E ele andando ali na areia alegre, ele vê lá dois pares de rastros. E ele entende que Deus, Jesus, está andando do lado dele. Num certo momento de dificuldade, de angústia, de dor, de ventos contrários, ele olha na areia, a impressão que ele tem é que Deus o abandonou, Jesus se foi, porque ele só vê um par de rastros. E aí ele reclama, nós somos bons de reclamar, de murmurar, né? E a Bíblia diz que Deus não gosta de murmuração e não deve sair dos nossos lábios nenhuma murmuração. E aí ele reclama. Aí aquela voz meiga que nós conhecemos bem disse para ele, está reclamando o quê? Naquele momento mais difícil que você olhou e só viu um par de rastros, você está achando que eram seus? Não eram seus, eram os meus, porque eu te carregava no colo. Nos momentos mais difíceis, o Deus fiel, o Deus que está, o Deus que é, amém? Nos carrega no seu colo. Ele é Pai, é Deus de perto e não de longe. Ele está conosco em todos os momentos, em todos os desafios, em todos os perigos. Ele está conosco na festa, está conosco nos vales de sombra da morte também. Ele não está inerte. Ele é o Senhor. Foi, é e sempre será. Nada e ninguém pode mudar isso. Ele é o Senhor, agindo Ele
nada nem ninguém pode impedir. Sua vara, seu cajado, nos consolam, mesmo em momentos como esse. Momentos em que a dúvida tenta nos roubar, nos confundir. Momentos que as incertezas tentam nos inquietar. Momentos que a nossa paz tenta ser roubada. Amém? A vara e o cajado do Senhor está conosco e nos consola, nos conforta, o seu pastoreio, a sua condução segura. Aí nós podemos dizer, bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias das nossas vidas. E nós, que não somos bobos nem nada, habitaremos todos os dias na casa do nosso Deus, na sua presença, nos seus pés, tabernaculando com Ele. Louvado, exaltado seja o nosso Deus. Eu fico meio aflito aqui com esse relógio, né? Porque o tempo vai passando, é um recurso escasso, não renovável. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor neste momento, agradecendo pela palavra, agradecendo pelo culto. Eu já agradeço a presença de todos os irmãos que estão aí conosco, acompanhando nossa live, né? Recebendo a palavra, orando, adorando, cultuando a Deus junto conosco. Faço menção das nossas princesas, a irmã Cida continua ali se convalescendo da cirurgia, né? E todas as nossas irmãs de mais idade, amém? Faço menção das famílias, dos nossos lares. Sei que muitos estão aí com 3, 4, 5 da família assistindo, às vezes na televisão, no computador, né? Ou de frente ao seu aparelho celular. Louvado seja Deus por sua vida. Logo, logo, em nome de Jesus, estaremos juntos na casa do Senhor. Amém? Adorando o Senhor, na casa de oração. Amém? Vamos orar. Quero orar também pelo Marcelo. Acho que o Ricardo ainda está conosco. O Marcelo é um amigo dele, que eu tive o privilégio de conhecer. E a única pessoa que eu conheço, do meu convívio, que eu sei que pegou esse Covid-19. Amém? Mas está bem. Ele está bem, graças a Deus, e vai ficar melhor ainda. Logo, logo vai estar 100% sarado. Vamos orar? Deus querido, nós queremos te louvar, ó Deus Todo-Poderoso, por esta noite, por esse tempo, por essa live, que é culto da restauração. Obrigado por estarmos aqui congregados, através da tecnologia, unidos num só pensamento, num só coração, diante de um único e soberano Deus. Nós te louvamos por tudo, te louvamos pelas orações, te louvamos por poder ajustar aqui os nossos avisos e atividades, te louvamos sobretudo pela direção poderosa da sua palavra. Ó Deus, que creiamos nela, sem duvidar de forma nenhuma. O Senhor é o Deus transcendente, imanente, o Deus que transcende tempo e espaço, nada pode detê-lo, nada pode segurá-lo, nada pode nos ausentar da tua presença. Ninguém, nem nada está ausente de ti. O Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado por tudo. Continue conosco, continue nos abençoando. Visita agora a irmã Cida, visita agora nossas irmãzinhas de mais idade. Visite nossos lares, visite nossas famílias, o trabalho, o emprego, o sustento de cada um dos nossos irmãos e irmãs, a harmonia familiar, ó Deus, a fé ardente nos seus corações. Colocamos o Marcelo, ó Deus, amigo do Ricardo, amigo nosso. Colocamos ele, a saúde dele, sua família também na tua presença, lá onde ele mora, no nome de Jesus. Colocamos nossas vidas, nossa igreja, nossa construção, colocamos nossas cidades, Aparecida, Goiânia, Grande Goiânia, colocamos o estado de Goiás, o Brasil, o mundo na tua presença e todas as autoridades. Ó Deus, e que o Senhor possa colocar bom termo em todas essas coisas, no nome de Jesus. Pai, obrigado por cada vida que esteve conosco, que está conosco nessa live, nesse momento. Muito obrigado por podermos te adorar. É a nossa oração encerrando esse momento, esse culto, no nome de Jesus. Encerrando o culto, rogamos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam hoje e para todo sempre sobre todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz, sei que você está dizendo aí, amém. Louvado seja Deus, muito obrigado, ótima noite para você, Deus te abençoe ricamente, um abraço virtual aqui, logo, logo, aqui, ó, o virtual abraço aqui, ó, logo, logo vamos estar podendo abraçar assim, amém? Firmes e fortes juntos. Deus te abençoe, tá? Falou. Até a próxima live. Quero ver vocês logo, hein?